Hoje, vamos embarcar em uma jornada pela história da TV Excelsior, uma emissora que revolucionou a televisão brasileira com seu pioneirismo e inovação. A história da TV Excelsior começa com a Rádio Excelsior em 1934. Mas foi no final dos anos 50, sob o comando de Victor Costa e com incentivos do governo de Juscelino Kubitschek, que a ideia de uma nova emissora de TV em São Paulo começou a se materializar. Em 9 de julho de 1960, a TV Excelsior foi inaugurada, marcando o início de uma nova era na televisão brasileira. Desde o início, a TV Excelsior se destacou por sua programação diversificada e pontualidade, algo raro na época. Foi a primeira emissora a tratar a televisão como um negócio sério, necessitando de organização e investimento. Com isso, em apenas 6 meses, alcançou a liderança de audiência em São Paulo. Além de expandir suas fronteiras para o Rio de Janeiro, a TV Excelsior também se dedicou a promover o conteúdo nacionalista. Foi pioneira ao tentar transmitir em cores em 1962, mostrando seu espírito inovador e sua vontade de sempre estar à frente. Mas nem tudo foram flores. Com o início da ditadura militar em 1964, a censura se tornou uma realidade dura. A TV Excelsior, liderada por Simonsen, enfrentou pressões do governo, resultando no cancelamento de programas lucrativos e em problemas financeiros. Os desafios culminaram em 2 incêndios devastadores, em 1969 e 1970, e uma crise financeira que levou à falência da emissora. Em 16 de outubro de 1970, a Justiça decretou a falência da TV Excelsior, encerrando um capítulo importante da história da televisão no Brasil. Apesar do fim, a TV Excelsior deixou um legado de inovação e qualidade. Suas práticas e padrões ainda influenciam a televisão brasileira, e sua memória permanece viva como um símbolo de pioneirismo e resistência cultural. Cinema em casa, o canal 9 vai agora apresentar Cinema em casa, Cinema em casa, no canal 9. Analisando o business model canvas da empresa, podemos ter uma análise mais concreta do que pode ter levado à falência dessa, além do seu funcionamento e estratégias. No primeiro tópico do BMC, proposta de valor, a TV Excelsior visava fornecer aos brasileiros acesso à televisão e entretenimento gratuito, se utilizando de programas inovadores para a época como novelas, participações de artistas internacionais e utilização de programação horizontal e vertical. Já nos segmentos de clientes, a empresa buscava brasileiros de médio e alto poder aquisitivo, com apreço à informação e cultura. Em canais, sua divulgação funcionava de maneira informal por meio de clientes já fidelizados à emissora, junto também de propagandas. No relacionamento com clientes, o que conseguiam fidelizar, necessitava de uma geração de uma relação de dependência. Por isso, o canal precisava fazer parte da rotina do dia a dia desses, para seu funcionamento e faturamento, o que foi dificultado com a implantação da ditadura militar e com ela a censura. Suas fontes de receita vinham diretamente de publicidade incorporada à programação, merchandising e venda de produções ou licenciamento. Como recursos estratégicos, eram necessários estúdios de televisão e equipe de atores e atrizes além de relações com emissoras parceiras e artistas famosos. Suas atividades e estratégias eram em volta exclusivamente da produção de conteúdo televisivo. Mesmo com a censura da ditadura, ainda havia a tentativa de investir nestes, no entanto acabaram se afundando em dívidas. Suas parcerias estratégicas vinham de empresas com interesse na divulgação de sua marca, produtos e serviços, além de emissoras afiliadas como a TV Alvorada, atual Record, e TV Difusora, atual SBT. Por fim, seus custos se baseavam principalmente em recursos humanos, equipamentos, cenários e figurinos. Para compreender melhor, vamos fazer a análise Porter para entender o cenário macroeconômico do setor. A ameaça de produtos substitutos era baixa, praticamente inexistente. Era o período em que o mercado de telecomunicações emergia, com caráter inovador, trazendo consigo a promessa de uma nova forma de comunicação, o que encheu os olhos de desejo da população pelo consumo desta novidade. Além de pioneira no segmento,
a TV Excelsior atuava em um setor prematuro, que demonstrava um gigantesco potencial de expansão. E como o mercado televisivo era o que se tinha de mais avançado, não havia nenhum produto similar ou que cumprisse a mesma função naquele período. Ameaça de novos entrantes. A barreira de entrada era muito alta, pois, além do alto investimento necessário, também era preciso uma concessão de órgãos governamentais. Sem contar que, a partir de 64, após o golpe militar, o setor de telecomunicações sofreu muito com a censura, o que tornava um mercado pouco atrativo para novos entrantes. Poder de negociação dos clientes era médio. O mercado de telecomunicações opera até hoje em duas esferas, B2B e B2C. Sendo assim, para essa análise, precisamos se ater a esses dois tipos de cliente. Público consumidor do conteúdo, B2C. Haviam poucos consumidores com acesso a televisores. Devido ao preço elevado, precisavam fidelizar a audiência. Embora o poder dos clientes ainda era alto nesse novo mercado, a tendência era de queda com a sua promessa de expansão. Para a TV Excelsior era baixo, uma vez que ela era líder em audiência e tinha um público cativo à sua programação. Anunciantes e patrocinadores, B2B. Como se tratava de algo novo e revolucionário, os anúncios televisivos traziam prestígio e renome para as marcas que anunciavam. E haviam poucas emissoras disponíveis, pois o mercado estava em consolidação. Para a TV Excelsior, esse poder no início é praticamente irrisório, pois com a sua liderança em audiência se tornava muito atrativa para os anunciantes. Mas com a perseguição pela ditadura após 64 e com as censuras recorrentes, seus patrocinadores foram diminuindo e com sua escassez os poucos que restavam ganhavam força e poder de negociação, passando a se tornar uma força muito forte e prejudicial para a emissora. O poder de negociação dos fornecedores era alto. Por se tratar de um novo mercado e de altíssima tecnologia e inovação, existiam poucos fornecedores de insumo para este mercado. Muitos eram únicos. Como se não bastasse, outro fornecedor imprescindível era o Estado, que fornecia as concessões e permitia ou não a operacionalidade de novos players atuantes. Já para a TV Excelsior, esse poder era muito alto, pois estava sendo perseguida pelo Estado, de forma financeira, através da tributação e de forma operacional, limitando sua programação através de censuras. A rivalidade entre os concorrentes era média. Com o mercado prematuro, não haviam tantos clientes, mas havia um enorme desejo de consumo da população que estava ensandecida com uma nova possibilidade de entretenimento, o qual era limitado ainda pelo alto custo de aquisição, como é característico de produtos inovadores dos televisores. Ou seja, haviam poucos clientes para poucos concorrentes e um mercado com potencial de crescimento astronômico. Os problemas principais da TV Excelsior estavam na alta alavancagem e com envolvimento político. Começaremos pela alta alavancagem. Em busca de inovação e expansão, característico até hoje de empresas de tecnologia e ou novos mercados na busca pelo domínio. A TV Excelsior pagava um preço alto pelo pioneirismo, que exigia tecnologia, sofisticação e mão de obra especializada. Em paralelo, a sua busca por expansão, como a construção do estúdio da Vila Guilherme e a criação de uma filial no Rio de Janeiro, foram enxugando cada vez mais o seu orçamento e deixando endividada, custando inclusive a perda de outras empresas do grupo para mantê-la aberta. O envolvimento político. Tanto no apoio a João Goulart, quanto na satirização das censuras impostas pelo governo, com imagens pitorescas que eram transmitidas no lugar de cenas censuradas, fizeram com que a empresa fosse perseguida cada vez mais em um cenário ditatorial com um Estado muito forte. Tal envolvimento custou muito caro para sua operação. Análise das soluções plausíveis. Uma imparcialidade política. Atualmente se faz muitas vezes necessário o posicionamento social e político de grandes empresas, uma vez que a forma de consumo mudou e os clientes cada vez mais buscam posicionamento das empresas em pautas que se enquadram no politicamente correto. Mas isso é um processo recente. Naquele período não havia nenhuma necessidade de posicionamento. Sendo assim, a neutralidade evitaria opositores. Desta maneira, para contornar a censura,
de modo a flexibilizar os canais para clientes, adaptando a programação para manter um teor tradicional, mantendo o foco no entretenimento. Uma baixa alavancagem também contribuiria. A busca desenfreada pelo pioneirismo, expansão e liderança do segmento gerava um custo muito elevado para a companhia, o que, atrelado à perseguição política e à consequente perda de clientes patrocinadores devido à censura, culminou no seu fim. É notável que a companhia foi muito ambiciosa ao tomar frente a 3 pilares com custo elevado. Essa proposta não considerou a saúde empresarial e um crescimento racional. Assim, a TV Excelsior deveria visar uma gestão financeira mais conservadora e menos entusiasta, focada em investimentos estratégicos, buscando consolidação e aumento da robustez operacional, através de um controle de gastos racional. Sendo assim, a busca pela expansão seria iniciada somente depois que ela tivesse alcançado uma maturidade e ganhado força. Sensibilidade. Maiores análises do poder de compra e sensibilidade do mercado refletem melhores ajustes na estratégia de publicidade. Dada a desaceleração do mercado, deveriam maximizar a receita, com o uso de anúncios e propagandas em horário nobre. Assim como a busca de patrocinadores e fornecedores reduziria a dependência de poucos grandes anunciantes, visto que a perda da Paner, companhia aérea patrocinadora da TV, intensificou o fim da emissora. Por fim, uma estratégia de integração vertical poderia ser considerada, permitindo à emissora maior controle sobre sua cadeia de produção de conteúdo, que, ajustado com a redução e controle de expansão baseada em análises dos segmentos de clientes, como já estavam bem estabelecidos, em um mercado com uma barreira alta, beneficiaria e muito a TV Excelsior em maior autonomia e receita.